Graça e paz. Eu sou o pastor Heráclito Cocendei e quero trazer a mensagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, que diz que junto ao lago de Genezaré estava Jesus ensinando a palavra de Deus. A multidão o comprimia, o apertava de todos os lados. Então ele levantou os olhos e percebeu que ali na margem daquele lago estavam dois barcos e os pescadores estavam lavando as suas redes. Então ele se aproximou daqueles barcos e entrou em um dos barcos, que era justamente o barco de Simão, Pedro. E afastou-se um pouquinho e ficou sentado ali no barco. E do barco ele olhava para a multidão e ensinava a palavra à multidão. Em um dado momento, ele pede para que Simão vá com o barco, afaste o barco um pouco mais para dentro do lago. E Simão, ele resiste naquele momento e ele diz: Senhor, a noite toda trabalhamos, a noite toda pescamos e nada apanhamos. Mas Jesus ali insiste com ele que ele deve fazer isso e ele fala: olha, mas segundo a tua palavra, iremos sim fazer isso. E o Senhor dá ordem para que a rede seja lançada, e ele lança a rede segundo a palavra do Senhor. E após lançar a rede, a quantidade de peixe era tão grande, eram tantos peixes, que ele precisou pedir ajuda dos amigos que estavam nos outros barcos, para que também lhe ajudasse ali, a fim de que seu barco não afundasse por causa da multidão de peixe. Eu vou trazer um vídeo que mostra essa passagem, mas antes eu preciso falar para você um detalhe muito interessante nessa palavra. Veja bem, Pedro, ele saiu para pescar, não pegou nada. Ele volta com o barco vazio. Jesus, ele agora pega o barco de Pedro e vai usar o barco de Pedro para ensinar a multidão o quê? A palavra de Deus. Eu aprendo algo muito importante nesse início de capítulo, porque a Bíblia fala que nós não devemos nos apresentar perante o Senhor nosso Deus com as mãos vazias. E eu pergunto: o que você tem dado ao Senhor? É comum o ser humano pedir a Deus, mas ele não consegue retribuir em nada ao Senhor. Às vezes o homem se esquece quem é o seu Criador e acha que Deus é um mero servo dele. Não, Ele é o Senhor. Jesus Cristo disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Você não é maior do que Deus. Você tem servido a Deus? De que maneira você tem servido a Deus? Não se apresente perante o Senhor seu Deus com as mãos vazias. Quem é que colocou os peixes no mar? Está escrito em Gênesis, foi Deus. Deus encheu os mares com os peixes. Veio de Deus, é de Deus. E Pedro agora foi ao mar pegar aquilo que é de Deus. Mas o que Pedro em si havia retribuído a Deus? Talvez faltasse isso. Pedro dar primeiramente a Deus. Isso me lembra do profeta quando disse para a viúva: dê primeiro para mim, depois faça para você e para o seu filho, mas primeiro para mim. E quando a viúva fez, ela viveu um milagre. Talvez esteja faltando isso na sua vida, crente. Talvez você tenha esquecido que primeiro é Deus, que primeiro você precisa se dedicar ao Senhor, que primeiro você precisa oferecer a Deus a sua gratidão, o seu culto de adoração. Talvez você precise primeiro sacrificar o seu tempo para ler a palavra, se alimentar da palavra, para evangelizar, levar a palavra às outras pessoas. Será que você tem olhado só para você? Se preocupado só consigo mesmo? Será que você não tem se esquecido das suas obrigações com Deus? Diga, reflita, pense nisso. Porque você veja bem, Jesus Cristo, ele vai até o barco, ele entra no barco de quem? No barco de Pedro. Ou seja, Pedro tinha um barco
E Pedro agora, com o que ele tinha, ele serviu o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo senta naquele barco e daquele barco o Senhor Jesus entrega a palavra de Deus à multidão inteira. Agora, as mãos de Pedro não estavam vazias, afinal com aquilo que ele tinha, ele serviu ao Senhor. E agora ele vai colher a recompensa. Diz a palavra que digno é o trabalhador do seu salário. O Senhor é aquele, Jesus Cristo ele falou que quando a árvore ela produz fruto, o Pai cuida para que ela possa produzir mais. Você tem dado fruto, meu irmão? Você tem dado fruto, minha irmã? Se você tem dado fruto, Deus vai te abençoar para que você dê mais. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa. Você entenda que Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado os lábios para pregar, Deus tem te dado condições de servi-lo. Você quer os cuidados de Deus? Quer que Deus cuide da sua vida, dos seus negócios, dos seus planos, dos seus sonhos? Sirva primeiro a Deus. Com aquilo que você tem. A Bíblia fala que devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso entendimento, de todo o coração. Porque o Senhor lhe disse assim: quando me buscardes de todo o coração, é de todo o coração. Se nós buscarmos a Ele de todo o coração, nós o encontraremos. Você consegue entender isso? Eu não sei. Essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte, nós vemos que Pedro está cansado. Trabalhou muito. E agora ele desiste. Eu entendo que o coração de Pedro está triste. Afinal, o insucesso, trabalhou a noite toda, se esforçou, está cansado, não pegou nada. Imagine, nem um peixinho, pegou nada. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você esteja cansado de lutar para que seu esposo mude, para que seu esposo entenda que ele precisa de uma mudança. Talvez é o esposo que está lutando para que a esposa entenda que as atitudes que ela tem tomado está prejudicando o lar, o casamento, a família, os negócios. Às vezes é o marido, o seu mau comportamento. O mau comportamento dele tem gerado guerra, conflitos em casa, um mau testemunho para os filhos, dissensão entre as famílias. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja cansada. Talvez você esteja como Pedro naquele momento, a ponto de desistir de tudo. Eu não aguento mais. Chega. É hora de largar, lavar as redes e desistir. Esse mar não é para mim. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja a ponto de abandonar tudo. Às vezes é abandonar um emprego, é abandonar a família, é abandonar os estudos. Eu não sei. Se você tem lutado pela sua saúde, parece que a doença não vai embora, parece que a doença não acaba, parece que o milagre não chega. Eu não sei o que está te levando a pensar: acabou, é hora de desistir. Eu não sei, mas eu quero lhe trazer essa palavra também. Porque entenda que a primeira parte não é desconexa da segunda. Sirva a Deus, confie em Deus, creia em Deus. Jesus está mandando essa palavra para você. Não é hora de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de lavar as redes e abandonar tudo, deixar tudo para trás. Jesus te dá uma palavra. Creia, insista, lance a rede, volte para o mar, não saia do barco, entre no barco, ali é o teu lugar. Jesus lhe convida para viver os milagres com Ele. Às vezes o que parece é que a resposta de Deus não virá, mas ela está vindo agora. Creia, Deus ele vai mudar a história da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos que até agora têm sido rebeldes e não têm ouvido os seus conselhos.
mas Deus está chegando para fazer um milagre. E você vai colher tantos milagres, que você vai precisar de ajuda para que também as pessoas possam viver contigo, porque a sua alegria vai transbordar tanto, que você vai precisar de pessoas para compartilhar. E muitas pessoas estarão prontas, precisando ouvir o testemunho que virá depois que você tomar uma atitude. Tome atitude, sirva a Deus, seja fiel a Deus, não desista do Senhor, deixa Jesus entrar no seu barco, ouça a palavra do Senhor, insista, não desista, porque o milagre não é para quem desiste, o milagre é para aqueles que confiam e insistem. O Senhor é contigo, meu irmão, o Senhor é contigo, minha irmã. Vamos para o vídeo, assista esse vídeo e tem um louvor para você ouvir. No final de tudo, eu quero que você ouça um louvor do Senhor. Quero que jogue essa rede no mar. Um pouco mais distante. Eu não tenho nada contra você, professor. Mas fizemos isso a noite toda e nada. Tudo bem. Já que pediu... Segura a rede! Segura! Segurou! Segura firme! Ajudem! Ajudem! Vamos! Ajudem! Ajudem! Vamos logo! Puxe! Isso, puxe! Coloque no barco! Vamos! Vamos, puxe! Simão! Eu te falei! O barco vai virar! Saiam todos! Saiam! Tem que sair dali! O meu irmão e o Batista. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz. Não tenha medo, Simão. Eu sinto muito. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé, eu sinto muito. Levante a cabeça, pescador. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me.
Eu seguirei. Mestre. Vocês também. Sim, vocês, Tiago e João, venham. Me sigam. Eu vou levar os peixes ao mercado e liquidar a dívida do Simão. E arrumar gente para cuidar dos barcos de vocês. Tem certeza? Claro que tenho, vão! O que você vai dizer aí, mano? Vocês foram chamados pelo homem por quem oramos nossas vidas inteiras. E me pergunta o que eu vou dizer se não aparecerem para jantar? Vão, agora! Então, você tem certeza de que não quer fazer isso mais algumas vezes? Formaríamos uma ótima equipe em um barco. Simão. Brincadeira? Peixes não são nada. Você tem coisas muito maiores pela frente, Simão, filho de Jonas. Você entendeu a parábola que eu contei mais cedo? De agora em diante, eu os farei pescadores de homens. E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos. Eu separarei todos depois. Agora eu quero pedir para que você ouça esse louvor. Ouça esse louvor agora. Abra o seu coração. Ouça o louvor. Vai até o final. E enquanto o louvor estiver sendo tocado, eu peço para que você ore a Deus. Aproveite esse final de vídeo e ore a Deus. Fala com o Senhor, porque Deus vai falar contigo. Abra o seu coração. Vamos ao louvor. Abra o seu coração. Deu errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto Ei!
Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Quer ouvir? Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Nós chegamos ao final desse vídeo e eu queria lhe pedir algo. Por favor, se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal. O YouTube, através desse relacionamento que o YouTube passa para os produtores de conteúdo e informações importantes, percebi que nos últimos vídeos agora que foram vistos, 33%. Outros vídeos eram 55%. Agora, nos últimos vídeos, 33% das pessoas que assistiram aos vídeos não eram inscritas nesse canal. Se você faz parte desses 33%, eu peço, se inscreva nesse canal, dê o seu like. Quando você dá o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Eu não sei quantos homens, quantas mulheres, não sei quantas pessoas precisam ouvir essa mensagem, você sabe? Se você também não sabe, mas se você quer fazer parte desse ministério de evangelismo através do canal do YouTube, me ajuda, se inscreva, compartilha, dê um like, compartilha, para que essa mensagem também possa tocar a muitas outras pessoas. E acione o sininho das notificações para que outros vídeos possam chegar até você. E eu peço para que você deixe o seu comentário aí, dando sugestões, dando sua opinião. É muito importante para esse canal. E eu te agradeço demais. Que o Senhor abençoe a ti e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.